Você falou que tava. Foi Esqueci, correr. mano. Que a gente tava falando dos nomes de vocês, É. Alok, Bascar. Tu falou que foi falar com teu tio, que também é Bascar. Bascar. Eu falo Bascar, mas é Bascar. Né? Não, mas pode falar Bascar. Como é que é essa história aí? Não, então, muita gente me pergunta, né, sobre o nome e tal, e o nosso nome veio do sânscrito, não é sânscrito, é sânscrito. Até isso eu aprendi hoje. É sânscrito. Que, Pois é, tipo não assim, pode errar essa história. Tu foi perguntar pro teu exatamente. tio. Que eu falei, cara, vou pro Flow, eu preciso pelo menos saber a origem do meu nome, né? Os caras vão zoar meu nome e eu vou ter que falar qual é, pô. Não, então, que é uma língua, o sânscrito é uma língua que é comparada ao latim na Ásia, na Índia, Nepal e tal, porque é uma língua que é mais usada nessa parte de religião, assim, tipo, é mais espiritual a língua. Entendi. Não tem muita gente que fala sânscrito mais. E aí, alguns anos antes de eu nascer, já ouviram falar do Osho, que era um guru? Não. O Osho foi um guru super polêmico, tem até um documentário meio deturpado no Netflix dele que chama Wild Wild Country, que ele, velho, veio meio que pregando várias coisas contra a sociedade atual, assim, tipo, ele foi considerado o guru do sexo livre. Então teve vários pontos que ele pregou, assim, que foram meio que um choque para a cultura da época. E um tio meu, ele meio que aderiu a essa ideia e quis ir lá morar com o Osho uma época, foi lá ele até abriu uma vila dele no Oregon. E esse tio meu, que chamava Geraldo na época, ele foi morar lá com o Osho e ele tinha um lance que acontece em outras religiões também, de quando você quer se iniciar dentro daquele mecanismo, você ganha um novo nome. Inclusive, por exemplo, o Papa, o nome dele não era Francisco, é outra coisa, né? Então, foi a mesma coisa e meu tio recebeu esse nome de Bhaskar, que significa Deus Sol. Tipo, na Índia, eles têm o Sol astro, tem o Sol Deus, tem o Sol não sei o que, eles têm diferenciações, assim. E isso foi em 85, se eu não me engano, 86. Tá vendo que eu aprendi a história. E é uma puta história, inclusive. E aí, quando ele ficou lá mais um tempo, mas aí um outro tio meu pediu um nome também, saiu Alok. E aí, isso foi alguns anos antes da gente nascer. E aí, quando os meus pais, né, tinham que registrar, eles falaram, pô, já vamos colocar direto neles. E colocaram Alok Bhaskar. Mas a família inteira quase tem nomes sannyasi, que a gente fala. Meu pai é Swarup, minha mãe é Ekanta. Enfim, tem uma galera Caralho, cara. Como é que é o nome do teu filho? Gayan. Caralho, É porque a minha regra pra escolher o nome do meu filho foi o seguinte, cara, não pode ser Pedro, João, Lucas, tá ligado? Não Pô, tem com como. esse histórico familiar é foda. Mas também eu não quero que seja Bhaskar, porque eu sofri um pouco, tá ligado? Entendi. Na chamada, tá ligado? Sempre tinha uma... Tipo assim, era engraçado até quando, por exemplo, a gente começava um novo ano. Aí tava os mesmos alunos na sala, né? Todo mundo já sabia meu nome. Mas às vezes o professor era novo. E aí quando chegava no B, já geral ria, tá ligado? Porque sabiam que o professor ia se complicar pra ler. Então, tipo assim, se tornou uma parada que eu prefiro evitar. Tipo, call center, Bhaskar, Bhaskar, Tipo, porra, isso é um saco, tá ligado? Imagina. Isso é um saco. Então, assim, eu E aqueles que ligam, tem uns que liga pra você, aí ele liga, e aí você pega e fala, alô. Aí um robô fala, alô? Eu estou falando com... Aí vem o nome. Nossa, imagina pra falar o teu, deve ser foda, tá ligado? Não, e o meu nome é Bhaskar Ashkar Pérez Petrilo, tá ligado? Nossa. Então, às vezes, a galera não tem um sobrenome pra facilitar, não. Parece um personagem Pérez, do só Castelo se for Rá-Tim-Bum, Pérez, né? tá ligado? É tipo isso, mano. É bizarro. É Filha da bizarro. puta, né, cara? Desculpa. É foda. Não, mas assim, hoje eu sou grato por esse nome, porque, né, aconteceu que se tornou meu nome artístico e tal. Claro. Mas eu falo É que... da hora o nome Bhaskar, né? Parece russo, é imponente, sei lá. Exatamente. Mas até como nome artístico não é tão comum no Brasil, assim, né? Tipo, já teve situações que a gente passou uns perrenguezinhos, assim, também pra galera ler e tal. Entendi. Tipo, Alok Bhaskar mesmo, no começo da carreira, Alok Bhaskar. Aí eu lembro até hoje que a gente foi tocar no interior, tipo, Jataí da vida, um lugar bem no interior de Goiás, assim. E aí eles, porra, a gente vai anunciar na rádio, vai fazer uma divulgação. E a gente nunca tinha visto isso acontecer. Porra, anunciar a gente na rádio, que irado. Aí mandaram a chamada pra gente, foi mal, acabou saindo errado. Aí a parada era, não sei o que, dia tal, festa tal, com Aloca e Bhaskar. Tipo, Serginha Lacraia, tá ligado? Foi isso que eu te falei, tá ligado? A primeira Foda. vez que eu li a Loki, eu pensei que fosse a louca. Acho que eles não erram mais. Então, Não, a sua eles família é meio hippie, você diria isso? Um pouquinho. Como que é? Como Um pouquinho é foi o caralho, porra. Porra, não. eu já sei essa história aí, cara. Não, mas não é uma família típica brasileira, normal, não. Tipo assim, a gente sempre foi criado muito diferente das outras crianças. Tipo, com 4 anos a gente foi morar em Amsterdã com a minha mãe.
E na época, assim, ela, tipo, trabalhava de tudo quanto Passaram é coisa e sufocão tal. e tal. Tanto que na época a gente até morou numa Scott. Eu acho que a Loki falou sobre essa história, Aham. né? Que é um prédio abandonado que uma galera se reuniu lá e tal. E, pô, era uma comunidade. Ali eu considerava uma comunidade hippie, assim, porque, tipo, era totalmente livre, aberto. Tinha o dia de catar piolho. Aí juntava todas as crianças pra catar piolho. Aí a cozinha era comunitária, todo mundo fazia comida pra todos os outros moradores. Eu lembro que teve um dia que fizeram até um space cake lá e não avisaram as crianças. Ih, caralho. As crianças não chupam, não. Não, eu só dormi, mas os moleques ficaram agitados. Foi engraçado.